Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 29. Separei aqui 2 versículos desse capítulo que, sem sombra de dúvidas, vão muito nos abençoar e nos ensinar segundo a vontade de Deus. O primeiro versículo do capítulo e o antepenúltimo, versículo 1 e versículo 25, perdão. Inclusive, uma pessoa, alguns dias atrás, perguntou nos comentários o que significa a palavra Shalom. Eu sempre começo o vídeo falando Shalom no seu coração, começo e termino o vídeo assim. E a palavra Shalom, de modo resumido, ela significa paz. Paz seja convosco. Certamente você encontrará nas redes sociais, no YouTube, alguém que vá aprofundar o significado da palavra. Mas, em resumo, ela significa paz, numa tradução simples. Então, é um costume, certo? Tem algumas comunidades de fé que costumam falar a paz do Senhor, costumam falar graça e paz. Já vi também graça sobre graça. Quem já viu essa aí, gente? Cada um tem um costume pessoal e desde a adolescência, eu não lembro o porquê eu comecei a utilizar, mas desde a adolescência eu costumo fazer a saudação com a Shalom. Então já sai meio que automático. Para quem não sabia o significado, já fica aí o registro. Então receba a Shalom no seu coração. Ou se você gosta do português mesmo, graça e paz sobre sua vida. O importante é aquilo que Deus derrama sobre o seu coração, certo? Gente, Provérbios 29, versículo 1. Olha o que diz esse versículo. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Olha que versículo agressivo, né? Por assim dizer. Mais uma vez, vamos ler. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Esse versículo fala daquela pessoa que nós chamamos aqui no Brasil de cabeça dura. Pessoa que você tenta ensinar, tenta ajudar, tenta corrigir, mas a pessoa não aceita a repreensão. A tendência é que de repente ele seja destruído. Por quê? Porque ele não atentou ao conselho que ele ouviu. Lembra do que eu falei dias atrás? O conselho que muda a nossa vida não é o conselho que a gente apenas ouve, é o conselho que a gente pratica. Você tem alguém que você diga, Tiago, você falou, alguém é cabeça dura, alguém que é insistente, que não muda de jeito nenhum. Lembrei de tal pessoa. Certamente essa pessoa já ouviu muitos conselhos e muitas direções para mudar de vida, para mudar de estratégia, para fazer as coisas de modo diferente. Mas quando ela ouve o conselho, ela rejeita, não coloca em prática e então muitas vezes ela permanece falhando. Agora, quando eu li esse versículo, gente, eu me lembrei de uma situação e eu quero compartilhar com vocês, de uma cena, né? Eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes Deus está nos ensinando e nós não estamos percebendo. Guarde isso no seu coração. Quem gosta de fazer as anotações aí no devocional, anote isso. Muitas vezes Deus está nos ensinando e nós não estamos entendendo. Quando eu li esse versículo, por curiosidade, eu lembrei do antigo filme Karate Kid. Quem lembra? Tem uma refilmagem, né? Que é feita com o Jack Chan e o Jaden Smith, filho do Will Smith. Essa é uma versão mais recente que eu assisti também, muito bom filme. Mas quem lembra aqui do antigo filme Karate Kid? Que tinha ali o Sr. Miyagi e tinha o Daniel San. E o Daniel San, ele vai morar ali com o Sr. Miyagi para poder aprender a se tornar um mestre do karatê. E ele está ali insistindo para o Sr. Miyagi ensiná-lo. E na verdade o Sr. Miyagi fica passando atividades para ele, como limpar o muro, limpar o carro. E enquanto o Sr. Miyagi passava essas atividades, ele falava como Daniel San deveria limpar o muro, como ele deveria limpar o carro. O Daniel San ia limpar o carro, pegava a espuma, né? E tentava passar assim de modo circular no carro. O Sr. Miyagi, não, você faz assim, ó, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Poxa, mas assim é mais rápido. Não, você faz assim, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E aí chega um dia que Daniel San fica chateado. Ele fala, Sr. Miyagi,
Eu não estou aqui para poder ser seu empregado, entendeu? Eu quero aprender karatê, quero aprender a lutar. E aí o Sr. Miyagi começa a mostrar como aqueles movimentos de pintar o muro, de lavar o carro, já eram movimentos para acostumar a mente e o corpo dele com os golpes de ataque e defesa de karatê. Então Daniel San percebe, olha, na verdade, eu já estava sendo treinado sem saber. Um grande mestre, ele tem essa habilidade de treinar as pessoas sem que elas nem percebam. Só que a pessoa que está sendo treinada, se ela não percebe que está sendo treinada, ela pode até se irritar, achando que não está evoluindo. Por exemplo, Thiago, eu quero que Deus me ensine tal coisa, eu quero que Deus me mostre tal coisa, eu quero que Deus faça assim na minha vida. E muitas vezes nós temos os nossos, digamos assim, os nossos roteiros particulares, né? Tem gente que acha que Deus só fala de um modo espetacular. Tem gente que está esperando o anjo descer na sala de casa para poder dizer assim, olha, hoje salvação chegou nessa casa. E na verdade, Deus ele faz de um modo que muitas vezes não percebemos, né? Então, olha o que diz esse versículo: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não vemos a repreensão como um ensino, como algo que está ali para nos fazer melhorar. Muitas vezes o nosso coração rebelde vê uma repreensão como uma afronta, como uma crítica, como algo que nos coloca em perigo, como algo que vai nos destruir. Então, se você vê a repreensão como uma crítica e você se ofende com ela, a tendência é você rejeitar essa repreensão e, ao contrário de aceitá-la e colocar em prática, você nunca vai entender por que está errando. Então, o nosso coração, ele precisa estar aberto à repreensão de Deus, a não ser que você já se considere uma pessoa perfeita. Se você me disser assim, Thiago, eu sou uma pessoa perfeita, não tenho nada no que melhorar, e realmente aí ninguém pode repreender você. Mas como eu sei que eu e você, nós não estamos ainda nesse estado de perfeição, nós precisamos entender que a repreensão, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos ajustar, para nos melhorar, entende? Eu lembro que na infância e adolescência eu pratiquei karatê também, por coincidência, né? Falando aqui da história do Daniel San, e eu pratiquei karatê. E eu lembro das aulas das turmas, que às vezes o professor passava um movimento, aí a turma toda fazia o movimento, e aí você tinha que fazer o movimento e ficar parado. Aí o professor ia passando em um aluno, em outro aluno, e ia ajustando, né? Abre mais o braço, fecha mais a perna, coloca a postura mais assim e tal. Então ele ia passando ali, todo mundo parado na posição daquele golpe, e ele ia ajustando. Naquele momento, é claro que o meu mestre de luta, o meu mestre, o sensei, o mestre do karatê, ele está fazendo aquilo para melhorar, para que o golpe seja melhor aplicado, para que a postura seja correta, para que eu seja um melhor lutador, entende? Então, se eu entender aquele ajuste, aquela repreensão como algo que vai me ofender, que vai me criticar, eu nunca vou colocar em prática. Entende, gente? E muitas vezes, aquilo que Deus nos fala, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso, a cabeça tá mil aqui agora. Muitas vezes, aquilo que Deus nos fala e nos ofende é porque existe um ídolo em nosso coração que é agredido com aquela repreensão de Deus. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que você não pode nem falar mal do time dela perto dela, senão ela já se ofende, ela quer brigar com você, ela quer te bater. Agora note, vamos pegar aqui um exemplo, né? Uma pessoa que torce para o Bahia ou para o Vitória. Aí você fala mal do time dele, ele quer te agredir. Aí você fala, toma calma, eu não tô falando mal de você, tô falando mal do seu time jogou mal. Ou então o seu time tem uma cor de camisa que não me agrada. Ou então o seu time tem um esquema tático que eu não gosto de assistir. Ou o treinador não é bom o suficiente, ou aquele jogador errou tal lance. Eu tô falando do time, não é de você. Mas por que o cara se ofende? Porque o sentimento dele pelo time é tão grande que quando eu falo mal do time dele é como se eu estivesse falando mal dele. Tá entendendo? Um outro exemplo, a gente acabou de ver no Brasil, gente, questão política e a idolatria política muito forte dos dois lados, tá? Então, no momento das campanhas, da campanha eleitoral, você criticava uma proposta, criticava um candidato, a pessoa se ofendia como se estivesse falando mal dela.
Porque o candidato estava tão enraizado dentro dela que você falava mal do candidato e a pessoa se ofendia. Entende? Então por quê? Porque existe uma idolatria dentro de nós. Então, muitas vezes, a repreensão soa para nós como uma ofensa porque existe um ídolo a ser derrubado. É como você vai arrancar uma planta da terra. Quando você arranca uma planta da terra, a raiz ela sai ferindo a terra, não é verdade? Ou seja, a terra fica machucada. Da mesma forma, quando um ídolo está sendo arrancado do nosso coração, nós nos sentimos machucados porque estamos tão apegados a esse ídolo que, na verdade, isso revela a urgência dele sair daí de dentro. Então, guarde isso no seu coração. Muitas vezes, Deus vai nos ensinar através da repreensão. Esse é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes desafios para mentorear alguém, para discipular alguém, para treinar alguém, porque é muito difícil se encontrar uma pessoa que seja tão sedenta a ponto de ouvir uma repreensão. Muito difícil. Às vezes as pessoas elas querem ouvir tipo chave, né? Me dá uma chave, me dá uma direção, me dá uma luz. Mas a repreensão a pessoa se ofende. Ela não tem aquela humildade para aprender. Então isso, olha, gente, isso aqui não é Tiago que está falando, não, isso é Bíblia, tá? Olha o que vai acontecer com quem sempre se recusa a aceitar a repreensão. Ele será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Por que a palavra de Deus fala que quem sempre se recusa? Porque Deus, ele nos dá uma janela de obediência. Deus sempre nos dá uma janela de obediência, ou seja, um tempo para nós colocarmos em prática aquilo que ele nos falou. Entende? Esse tempo pode ser muito, pode ser pouco, depende da sua perspectiva. O que é muito para mim pode ser pouco para você e vice-versa. Mas Deus ele nos dá essa janela onde nós temos a oportunidade de obedecer, né, de abraçar a repreensão dele e termos uma melhora. Mas no momento que essa janela é fechada, quando esse tempo passa e nós não mudamos de postura, então algo muito ruim acontece, não porque Deus está com raiva da gente, não porque Deus está dizendo assim, desobediente, miserável, eu vou te punir, não. É porque nós mesmos nos colocamos na situação de sermos atingidos pelo mal, já que rejeitamos a proteção de Deus. Então abra teu coração para a repreensão do Senhor, sabendo que Deus corrige a todo aquele que ele ama. Amém, gente? Segundo versículo que eu quero citar aqui para nós fecharmos é o versículo 25, e olha o que diz. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Esse versículo é óbvio, é muito claro o que ele está querendo nos ensinar. A confiar nas pessoas, quando se fala assim, confiar nas pessoas, gente, algumas pessoas interpretam errado e acham que nós não podemos confiar em ninguém. E a confiança, ela é um vínculo necessário para as relações. Se você trabalha para alguém, por exemplo, você confia que em determinada data do mês o seu salário vai ser depositado. Você tem essa confiança. Se você é casado com alguém, você confia que aquela pessoa ela vai cumprir a fidelidade para com você. Se você faz um contrato com um sócio, você confia que a pessoa vai cumprir a sua parte daquele contrato. Então a confiança ela é necessária para que as relações aconteçam e desenvolvam. Mas esse versículo ele nos ensina que temer as pessoas, ou seja, colocar toda a confiança nas pessoas, é perigoso. Por quê? Porque as pessoas falham e as pessoas não conseguem fazer tudo, entende? Então pode ser que alguém te faça uma promessa, olha, daqui a 3 meses eu vou te dar uma oportunidade de emprego. Daqui a 3 meses eu vou te dar um valor financeiro. Daqui a 3 meses eu vou te dar um presente. Mas pode ser que em 2 meses a pessoa morra, entendeu? Você não pode colocar a tua confiança naquilo, porque muitas vezes aquilo não vai ser cumprido, não é nem por causa... A pessoa não tem nada a ver com aquilo, coisas de força maior acontecem. Inclusive na lei brasileira, existem leis, dispositivos legais que falam sobre questões de força maior. Você tem um contrato para cumprir e acontece algo de força maior, força da natureza,
Por exemplo, um grande terremoto atinge um local onde o teu armazém estava instalado e todas as suas mercadorias foram perdidas. Então a lei brasileira e diversos dispositivos legais pelo mundo, eles vão prover condições para que os contratantes se ajustem, porque tem coisas que você não tem controle. Na verdade, a maioria das coisas nós não temos controle, entende? Mas confiar no Senhor é segurança completa. Por quê? Gente, passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor nunca volta vazia. E Deus, ele é soberano, ele não está à mercê das circunstâncias. Pelo contrário, as circunstâncias é que estão à mercê de Deus. Então nós podemos confiar plenamente no Senhor. Você sabe qual é a diferença de um louco para uma pessoa com a fé muito profunda? É que um louco, muitas vezes, ele não tem base. Como é que fala, Jesus? A palavra agora, base eu vou falar uma palavra aqui que não era a palavra, eu esqueci o que eu ia falar, mas tipo, ele não tem uma base coerente para o que ele acredita, sabe? É uma loucura. Às vezes a pessoa tem alucinação, né? E ela, com base naquela alucinação, ela cria uma loucura e ela não se demove daquela loucura de jeito nenhum. As pessoas tentam, tem até procedimentos médicos, né, para poder trazer, para a pessoa recuperar a sanidade, mas ela não tem base real naquilo que ela está acreditando. Ela tem uma visão, um delírio, um sonho, alguma coisa, e muitas pessoas têm essas questões e precisam de tratamento. Mas quando você tem uma palavra de Deus, você tem uma base legal no mundo espiritual para permanecer firme naquilo que Deus falou. Ouça uma coisa. A primeira pergunta que você tem que fazer para um projeto, para uma decisão, para uma ação é: eu tenho uma palavra de Deus sobre isso? Porque, meu amigo, se você tem uma palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai sustentar a palavra dele até o fim. Pode ter certeza. Pode se levantar homens, pode se levantar instituições, pode se levantar o inferno inteiro. Se Deus te deu uma palavra, ele vai ser fiel àquela palavra. Então você pode ir em frente. Mas se Deus não te deu uma palavra, às vezes é um desejo do seu coração que você quer fazer. E, assim, muitas vezes nada contra, mas tipo, Deus não vai mover céus e terras por um desejo do seu coração. Entende? Tem até um livro do pastor Rafael Conrado. Depois coloca aí no YouTube, Rafael Conrado, homem de Deus, brasileiro que mora nos Estados Unidos atualmente, e ele tem muitas pregações muito boas. E ele escreveu um livro que o título é em inglês, né? Ele mora nos Estados Unidos, mas que a tradução é a tua palavra, a tua conta, a palavra de Deus, a conta de Deus. Ou seja, quando você tem um desejo pessoal, é você que tem que sustentar. Pode até orar pedindo a Deus auxílio, pedindo a bênção de Deus. O Senhor me ajuda nisso aqui. Tudo bem, mas se é teu, a responsabilidade é tua. Mas quando é de Deus, a responsabilidade é de Deus. É por isso que a palavra de Deus é a primeira coisa que nós temos que ter. Se você tem uma palavra de Deus, pode estar o cenário todo contrário hoje. Pode ter certeza que uma hora as coisas vão convergir, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que essa palavra, esse versículo tem a nos ensinar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas quem confia no Senhor está seguro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você tem um projeto? Você tem um desejo no coração? Você tem um sonho? Eu te faço uma pergunta. Você tem uma palavra de Deus sobre isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre os teus desejos, sobre os teus desejos. Se você tem uma palavra de Deus, vá em frente. Deus vai te honrar. Se você não tem uma palavra, eu te convido a orar. Ore a Deus. Assim, Senhor, fala comigo. Eu tenho esse desejo no coração. E é super normal isso, gente. Você tem um desejo no coração, apresenta a Deus e Deus vai falar contigo. Deus pode te dar um sim, Deus pode te dar um não, Deus pode te dar um espere. Tiago, e se Deus ficar em silêncio, continua orando até ele falar. Continua orando, porque na hora certa, Deus sabe a hora certa, na hora certa ele vai falar o teu coração. Amém, gente? Como é bom ler a palavra de Deus, como é bom ser instruído pelo Senhor, não é verdade? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te pedimos, nos dá um coração ensinável.
para nós aceitarmos a tua repreensão, crendo que, como está escrito, o Senhor corrige a todo aquele que ama. Ó Deus, eu te peço agora, a todos que estão orando comigo, que têm um desejo, um sonho, um projeto, meu Pai, fala ao coração de cada um de nós qual é a tua vontade acerca desses desejos, acerca desses projetos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito, muito importante. Quanto mais likes você deixa, mais essa transmissão alcança pessoas ao redor do YouTube. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa um comentário nesse vídeo sobre como Deus falou contigo através de Provérbios capítulo 29, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã aqui no YouTube, começando o dia com a palavra de Deus. Me segue lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.